Melinda odiava dirigir à noite. Ela fazia o possível para evitar. Claro que às vezes aconteciam algumas viagens curtas quando ela precisava de um absorvente ou alguma coisa faltava na casa dela, mas ela fazia o possível para não sair depois de escurecer, a não ser que alguém buscasse ela. Então, naquela noite, ela se viu na viagem mais longa da sua vida, sem lua, poucas estrelas, nuvens rodopiando em cima da sua cabeça e hectares de floresta do seu lado. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Grita oi, Vitor! Oi, gente! Vitor tá lá, longe, sem microfone hoje. Vamos para mais uma creepypasta aqui neste canal. E hoje é uma creepypasta diferente, é uma história contada de uma forma diferente. Geralmente aqui eu conto histórias em primeira pessoa. Essa é em terceira pessoa. Vou contar pra vocês hoje a história da Melinda. Espero que vocês gostem, gente. Deixa o seu like, deixa aquele hypar bacana no vídeo e vamos pra história. Como tantas outras coisas na vida, isso em específico também era culpa do pai da Melinda. Ela não via nem falava com esse desgraçado, tinha o quê? 15 anos. Mas logo depois dela deitar pra dormir, não, já teria sido depois da meia-noite. O telefone dela tocou e a voz do pai dela estava do outro lado da linha. Eu preciso de você, Melly, por favor, venha rápido. Ele só disse isso. E depois a linha caiu. O velhote provavelmente era bêbado, mas ele nunca tinha ligado pra ela antes. Isso desde quando ela era criança. E ainda hoje ele tentava convencer a mãe da Melinda a fazer eles voltarem. A sensação é que ela tava sonhando. Imagina, ela acordou de supetão e ouviu aquela voz depois de tantos anos. E o engraçado é que a voz soava a mesma desde a última vez que ela tinha ouvido. Como ainda num sonho, ela se vestiu, entrou no carro e começou a dirigir em direção à casa dele. Quando ela já estava bem longe da cidade, já estava bem afastada, foi aí que ela percebeu que ela nem tinha certeza se ele ainda morava no mesmo lugar. Ao longo dos anos, ela só ouvia falar dele por conta de atualizações através da mãe dela. E a última vez que a mãe dela deu uma notícia do pai era 7 anos atrás. Então ela se perguntou, será que durante tanto tempo ele ainda morava no mesmo lugar? Ela tinha 7 anos quando a mãe dela simplesmente cansou. E foi quando a mãe da Melinda mandou o pai dela embora. Antes disso, era uma mudança atrás da outra. Era coisa de uma mudança a cada poucos meses. A casa que moravam foi a estadia mais longa que eles já tiveram. 16 meses inteiros. Depois disso, se passaram 2 anos e a próxima casa foi a casa que ela deixou quando ela se mudou para morar sozinha. Durante todo esse tempo, ela teve notícias esporádicas do pai dela, isso na melhor das hipóteses, e foi quando ela decidiu que era melhor esquecer ele de vez. Até aquela noite. Depois de 2 horas de viagem, ela chegou à conclusão de que era pertinente ela se perguntar se ele ainda morava no mesmo lugar. O último apartamento que ele morou era numa área de baixa renda, no mesmo bairro em que ela cresceu. Era 24? Ou era o número 42? Talvez o 14? Não sei, definitivamente tinha o número 4. Mas isso não importava, porque não tinha o nome dele em nenhuma das campainhas. Desgraçado! O pai bêbado dela ligou no meio da noite, praticamente exigindo que ela fosse até ele, por um motivo que nem ele achava importante para falar pelo telefone, e depois simplesmente esperava que ela descobrisse onde ele estava morando. Num acesso de raiva, ela simplesmente virou e marchou até o carro. Ela bateu a porta e partiu sem nem ver para onde estava indo. E ela tanto não viu para onde estava indo que acabou perdendo o desvio. A próxima coisa que ela percebeu foi quando ela estava naquele trecho solitário da estrada. Quase não passava carros, mas ela se consolava quando passava por um ou outro a cada meia hora. O relógio no painel do carro marcavam 2h27 da manhã. Já tinha mais de 5 horas desde que ela tinha saído de casa. À noite. Mais ou menos a cada 5 minutos, ela checava o celular. Desde que ela percebeu que estava perdida, ela deixava o celular buscando, mas não encontrava nenhuma barrinha de sinal. Até que em certo momento ela parou num posto de gasolina, claro, ele estava fechado, para ver se conseguia algum sinal, mas não.
Ela não conseguiu nenhuma área. Faça um balanço da sua vida, Melinda, pensou ela. Você tem mais de 30 anos, odeia o seu trabalho, você e sua mãe não se dão bem, você não fala com seu pai há quase metade da sua vida, não tem tempo para os seus amigos nem para um relacionamento, adivinha por quê? Por conta do trabalho que você odeia, e agora você está aqui, presa numa estrada, à noite, madrugada, estrada essa que você nunca percorreu antes, você está sem sinal, não consegue ligar nem pra polícia, quem dirá consultar o Google Maps. Parabéns, Melinda, que mulher inteligente você é. Um soco de autoestima, né? Mulher tendo ali nesse momento. Ela até considerou brevemente fazer sinal para o primeiro carro que passasse para pedir algum tipo de ajuda, só que depois ela viu o quão falho era esse plano, porque qualquer outro carro que passasse por ali, o celular dessa pessoa também estaria sem sinal, então ela não conseguiria entrar em contato com ninguém. A única opção que ela encontrou foi continuar dirigindo até ela encontrar uma casa. Ai, seria horrível acordar alguém no meio da madrugada, mas que escolha ela tinha? Ela tinha que pedir uma ajuda para voltar para a estrada principal. Mas até agora, tudo que ela estava vendo, dos dois lados da pista, eram árvores. Quilômetros e quilômetros e quilômetros só com árvores. Nenhuma luz brilhando através dos galhos e nenhum sinal de que alguém estivesse ali antes. Exceto que havia uma estrada e as pessoas ainda dirigiam por essa estrada. Não tinha nenhuma placa de trânsito a não ser os marcadores de quilometragem. Será que a Melinda finalmente tinha encontrado o meio do nada? Ela estava ali pensando nisso quando seus faróis iluminaram finalmente uma placa. Era uma placa de madeira, feita claramente por uma pessoa e não fabricada pelo governo. Não era uma placa de posto de gasolina, comida, lanchonete, hospedagem. Não era um marcador de quilometragem nem de distância. Parecia um tipo de placa anunciando um comércio local. Ela diminuiu a velocidade para ela conseguir ler direito a placa. Casa de estrada da vovó Royce. Venha passar a noite na casa da vovó. Ela cuida muito bem de você. Acomodação, alimentação, preços baixos. Próxima saída. O coração da Melinda disparou. Claro que ela não estava interessada em passar a noite na casa da vovó Royce, mas todo estabelecimento comercial tinha um telefone, não é mesmo? No mínimo, ela teria um mapa. Ou então saberia voltar para a estrada principal. Melinda decidiu que pararia ali. Ela quase perdeu a curva. A casa da vovó Royce ficava no fim de uma longa estrada de terra, que ficava completamente isolada entre as árvores. Ela quase passou pela pequena estrada de terra quando ela se deparou com a casa. Ela derrapou até parar e entrou. A casa estava na frente da Melinda. Era uma casa de 2 andares, parecia ter ali seus 8 a 10 cômodos. Era bem grande para ser uma casa, mas pequena demais para qualquer estabelecimento que anunciasse acomodação e alimentação. Ela se aproximou e procurou alguma placa que dissesse que eles tinham vagas, mas nada. Não é que a placa estava apagada, não tinha nenhum tipo de placa. A luz da varanda estava acesa, a fachada estava iluminada por uma luz ali deles e pelos faróis, e não tinha nenhuma placa ali por perto. Ela até se perguntou se ela não estava no lugar errado, mas não podia ser, porque não tinha outra entrada antes daquela casa. Ela parou ali perto da garagem, pegou o celular novamente e procurou algum sinal. Nada. Ela colocou em modo avião, tirou para ele buscar a área de novo e, para surpresa dela, nada, nenhuma área ainda. Não tem ninguém aqui além de mim, pensou ela. Àquela altura, ela nem ficaria surpresa se encontrasse a casa vazia, mas a luz estava acesa e aquela era uma pensão. Então, provavelmente teria alguém ali na recepção. Ela saiu do carro e foi até a direção da varanda. Quando ela se virou para tentar entender por que a luz começou a piscar, ela achou ter visto um movimento no meio das árvores. Era alguma coisa com forma humana. Ela parou e olhou novamente, mas ela decidiu que era apenas sua imaginação. Na porta da frente, ela hesitou. Se fosse realmente uma pensão de beira de estrada, ela poderia simplesmente sair entrando. Mas e se ela estivesse na casa errada? E se ali fosse a casa dos outros e ela simplesmente entrasse como se nada? Ela poderia acabar presa ali. Cautelosamente, ela botou a mão na maçaneta,
viu ele estava aberto, girou a maçaneta e empurrou. Quando ela abriu a porta, ela ficou aliviada quando viu um pequeno, mas muito bem decorado saguão, que claramente tinha sido reaproveitado para uma área de check-in. Uma escrivaninha pitoresca com um livro de visitas autêntico com algumas assinaturas em cima dela e algumas cadeiras foi colocado no canto. Ali junto tinham algumas revistas: Mademoiselle, Blue Book, The New Culture in Life, Arte e Arquitetura. E ela viu isso antes de se voltar para a escrivaninha pequena. Não tinha computador. E isso dava até um toque fofo. Era como se aquela casa tivesse presa no século passado. Talvez a velha vovó Royce realmente não gostasse de tecnologia moderna. Tinha ali um sino, bem pequenininho, como haveria lá em 1929. Não era aqueles sinos de prata que você toca em cima e faz pim, 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 pim. Não, era um pequeno sino de porcelana. Gente, essa casa ficava mais fofa a cada momento. Por favor, que essa casa tenha um telefone que use um plano numérico e não as velhas telefonistas dos anos 50. Melinda pegou o sino e sacudiu. Por um tempo, nada aconteceu. Até que em certo momento, ela viu a luz de um quarto lá no fundo acender. E a sombra de uma senhora surgiu na parede. A sombra foi em direção a Melinda. E com poucos segundos, ela já conseguiu identificar a sua dona. Vovó Royce, que parecia ser uma vovó saída de livros de história. Oh, meu Deus! Bom dia, querida! Disse a vovó Royce. Você me desculpe o meu atraso, é que faz tempo que a gente não recebe visitas a esse horário. Você pode me dizer seu nome? A vovó Royce era baixinha, tinha os cabelos grisalhos presos num coque super elegante, vestia um vestido que parecia ter saído dos anos 20 e um casaquinho levemente desbotado. Ali a Melinda decidiu que ela tinha a aparência do que ela esperava que fosse a sua avó. Mas a avó materna dela tinha falecido assim que ela nasceu e ela nunca conheceu a sua avó paterna. Era quase doloroso negar a vovó Royce o direito dela fazer um negócio ali, mas realmente a Melinda precisava voltar para casa. Na verdade, eu sinto muito, disse a Melinda. É que eu tô perdida, eu não sei nem em que direção eu tô indo. Ah, coitadinha, disse a vovó Royce. Senta aí, que eu vou fazer um chazinho pra você, você deve estar com frio. A Melinda respondeu: não, sério, obrigada, tudo que eu preciso agora é usar um telefone, ou então se você tiver um mapa, nossa, seria ótimo também. Eu moro bem perto daqui, eu moro algumas horas daqui. Ela parou de falar até porque ela não tinha certeza se estava certa, porque ela poderia ter dirigido mais 5 horas, tanto na direção da sua própria casa, quanto na direção contrária. Ah, meu Deus, disse a senhorinha. Você me desculpe, querida, mas as nossas linhas telefônicas estão fora do ar e eu não tenho como te ajudar nisso. Um mapa, provavelmente eu tenho sim. Eu não sei onde tá, eu vou ter que procurar, mas eu tenho. Só que com certeza ele já tá desatualizado, porque as rodovias mudaram muito desde a época dele. A Melinda sentiu um aperto no peito, porque, gente, que azar, não é possível. Não tinha um celular, não tinha um telefone fixo, não tinha um mapa. O que ela poderia fazer? Ela tinha que voltar para casa. Ela tinha que chegar no trabalho às 8 da manhã. E assim, por que as linhas estavam fora do ar? Porque, não, ok, tava bem frio mesmo, mas não tava chovendo, o tempo tava limpo. Será que tinha alguém fazendo manutenção nas linhas ali perto? A Melinda disse pra vovó Royce o nome da sua cidade. E ela falou: olha, querida, eu realmente, você pode acreditar ou não, mas eu nunca ouvi falar nessa cidade. Você pode repetir o nome pra mim? A Melinda falou novamente o nome da cidade. Não, infelizmente eu não conheço. Eu não faço ideia de qual direção essa cidade fica. Mas por que você não passa a noite aqui, querida? Eu te dou um desconto por causa desse incômodo. A Melinda respondeu: poxa, obrigada, mas realmente eu preciso voltar pra casa. Eu tenho que trabalhar amanhã cedo. Na verdade, eu nem sei mais por que eu saí. O motivo de eu ter saído nem parece importar mais. A vovó Royce respondeu: olha, eu não aconselho você dirigir tão tarde assim. São quase 3 horas da manhã, você não dormiu, é melhor você descansar. E outra, amanhã de manhã, provavelmente as linhas já vão retornar. Vai tá tudo tranquilo. Tá rindo e outra, né? E outra! A
Além de que, amanhã de manhã, provavelmente, as linhas já vão estar disponíveis. E aí você vai conseguir ligar pro seu trabalho e falar que você vai se atrasar um pouco. A Melinda respondeu: mas infelizmente isso também não vai funcionar, porque eu que vou ter que abrir a loja, não vai ter ninguém lá. Mas, bem, desculpa, eu vou embora porque, enfim, eu vou na direção contrária, eu vou dirigindo até encontrar realmente a estrada, a rodovia. Com isso, a expressão da vovó Royce pareceu mudar. Ela antes estava com uma preocupação gentil e a expressão dela virou de medo. Ela fez uma pausa, olhando para a cara da Melinda, como se ela estivesse tentando buscar algum argumento para fazer ela ficar. Só que finalmente ela disse: bem, querida, se você tem certeza, vá com cuidado e não fale com ninguém até chegar na rodovia. Aquele último aviso pareceu meio bobo, até porque o que a Melinda era? Uma pobre garotinha? Ela agradeceu a vovó Royce pela gentileza e voltou pro carro. Mais ou menos na metade do caminho até o carro, ela lembrou do vislumbre que ela tinha visto entre as árvores. Então, ela olhou bem, analisou para ver se não tinha nada que se movesse por conta própria, que não fosse o vento que estivesse carregando. Ela não encontrou nada, então ela continuou indo até o carro. Só que quando ela chegou lá, ela reparou que os 4 pneus estavam furados. Puta merda! Ela se abaixou e viu longos rasgos em cada pneu. Alguém tinha ido lá e rasgado seus pneus. E ela chegou à conclusão de que ela não conseguiria um serviço naquela noite. Crianças de alguma fazenda aqui perto, claramente, né? Pensou a Melinda. Não tem mais porra nenhuma pra fazer em casa, é melhor sair pra furar alguns pneus. Ela parou e deixou a realidade chegar até ela. Ela não iria a lugar nenhum aquela noite. Ela teria que passar a noite ali para, com sorte, de manhã as linhas voltarem a funcionar, para aí ela conseguir ligar para alguém do trabalho, para encontrar ela, para aí ela conseguir falar com algum mecânico, alguém para ir lá arrumar o pneu dela. Ela podia ouvir a vovó Royce voltando pro quarto e ela já tinha apagado todas as luzes. Resignada com o seu destino, a Melinda foi lá e tocou a campainha. É você, senhorita? Ouviu a vovó Royce chamar. Sim, sou eu, respondeu. Meu nome é Melinda Orton e eu acho que eu vou ter que passar a noite aí em um dos seus quartos se a oferta ainda estiver disponível. Ah, claro que sim, minha querida, disse a vovó Royce, entrando novamente no saguão e acendendo todas as luzes. Melinda, nossa, que nome bonito seu. Bem, faz o seguinte: anota ali o seu nome e seus dados no livro de visitas, que eu vou pegar a chave. Todos os quartos aqui da pensão ficam no 2º andar e estão quase todos lotados. Ué, tem outras pessoas hospedadas aqui? Pra Melinda foi surpreendente, porque na frente da pensão não tinha nenhum carro parado. Ah, sim, senhorita Melinda, disse a vovó Royce, remexendo em alguma coisa na sala do lado. Senhor Norris, o jovem Calvin, são alguns de nós aqui. Ela voltou com uma chave na mão e perguntou: só por curiosidade, o que te fez mudar de ideia? Ela pareceu meio animada perguntando isso, como se ela tivesse feliz em a Melinda ter mudado de ideia. Ah, provavelmente foi alguns moleques locais se divertindo, respondeu a Melinda. Os meus pneus estavam todos furados. A vovó parou com o rosto contorcido em preocupação e inquietação, até que depois ela voltou ao normal como se nada tivesse acontecido. Bem, eu acho que nesse caso não tem nada que se possa fazer, né? Disse ela com um toque de tristeza. Bom, pelo menos não até de manhã, né? Eu espero que de manhã as linhas já estejam funcionando. A vovó Royce respondeu distraída. Ah, claro. Assim eu espero também. Ela conduziu a Melinda escada acima, uma escada escura, até um corredor vazio e silencioso. Ou talvez não tão silencioso assim. De uma das extremidades do corredor vinha o som de alguém chorando abafado. Não era um choro de raiva, de resignação, de medo, não. Era um choro de profunda tristeza. Parecia que chorar era uma coisa que aquela pessoa já estava acostumada a fazer, mas mesmo assim ainda não conseguia parar. Quem é esse? A Melinda perguntou, apontando na direção de onde vinha o choro. Ah, não liga pra isso, querida, disse a vovó. É o Sr. Norris, ele tá assim o tempo todo. É um homem mais velho, você entende, né? Não tá tudo bem aqui, disse ela batendo na têmpora. Entendo.
respondeu a Melinda, mas ela estava pensando como um homem velho e desinformado acabaria hospedado numa pensão de beira de estrada. Ele tá aqui há muito tempo? Não um tempo, eu diria, respondeu a vovó Norris. Mas eu não sei te falar quanto tempo exatamente. Como ele paga por essa moradia e alimentação? A vovó Royce disse, eu acho que ele não dirige. A Melinda disse, na verdade, parece que mais ninguém por aqui tem carro. A vovó se assustou com isso. Ela ergueu os olhos como se ela tivesse praticamente se sentindo culpada. E ela respondeu, então, por mim tudo bem, assim, isso pra mim não importa tanto. Eu não me meto tanto nisso. Isso é problema dos convidados. Ela girou a chave do quarto pra onde ela estava levando a Melinda. E quando ela abriu a porta, Melinda se deparou com um quarto pitoresco. Ela se sentiu como se estivesse fazendo uma viagem no tempo. Com certeza aquele quarto tinha sido moderno lá para 1950. Pensando bem, todo aquele lugar poderia, né? Sem sinal de celular, sem computador, sem telefone, aquela campainha velha, umas revistas que pareciam novas, mas esse pensamento foi interrompido quando a vovó colocou a chave do quarto na mesa de cabeceira e passou a Melinda as instruções. O banheiro fica ali no final do corredor. Você vai dividir esse banheiro com todas as pessoas do andar e é bom que você leve em consideração isso quando você precisar usar o banheiro. O banho é feito por ordem de chegada, tem uma listinha lá, você anota o seu nome e aí a lista vai seguindo essa ordem, né? Quando chegar a sua vez, você vai usar o banheiro. Mas eu acredito que você vai ser a primeira da fila de qualquer jeito. Eu acordo pontualmente às 6 horas da manhã, me levanto, desço, vou fazer o café da manhã, mas quando você estiver pronta, você já pode descer, que aí eu preparo alguma coisa pra você. Ah, e querida, só mais uma coisa. Eu aconselho fortemente que você não saia da casa antes do amanhecer, tá? A gente não sabe o que pode acontecer lá fora, no escuro. Não, claro, respondeu a Melinda. Eu não sairia lá fora se eu não precisasse. Ela interrompeu esse raciocínio rapidamente. Depois de alguns instantes, ela estava sozinha. Sozinha e sem nada para vestir para dormir, sem nada para tomar banho, para escovar os dentes, para arrumar o cabelo de manhã. Pela janela, a única coisa que ela via era o seu próprio carro, com os pneus furados, e em quilômetros parecia que era a única coisa que fazia parte do seu mundo. Apenas um peso de papel caro e grande até que eu realmente consiga falar com alguém, pensou ela amargamente. Apesar do ambiente aconchegante, a Melinda não queria levantar para apagar a luz. Parecia que a ideia de dormir naquele quarto retrógrado era impensável. Ela continuou sentada na cama, olhando pela janela, até que ela viu, entre as árvores, uma figura humana andando em direção ao carro dela. Que porra é essa? Ela pulou e correu em direção à janela. A figura era alta e parecia usar uma capa de noite. Ela viu o braço estendido e na mão tinha uma adaga dentada. Essa figura simplesmente começou a arrastar essa adaga por todo o carro da Melinda, deixando um arranhado enorme. Ei! Ela gritou. A figura continuou arrastando a adaga pelo carro. Ela tentou abrir a janela, mas nada, tava parada a janela, ela não conseguia abrir. Ela procurou alguma trava, alguma coisa, mas não encontrou nada para poder abrir aquela janela. Ei! Gritou ela novamente. Dessa vez, a criatura olhou na direção dela e ela podia ver por dentro do capuz o brilho de 2 olhos. A figura ergueu a adaga lenta e determinadamente e apontou a adaga na direção do rosto da Melinda. Ela saltou para longe da janela e perto da porta. Só que um barulho a deteve. Passos. Passos arrastados e com tropeços. Ah, e choro. O som de uma pessoa para quem a tristeza é, na verdade, um estilo de vida. O Sr. Norris. Ela esperou. Por algum motivo, ela achou que deveria esperar o velho sair do corredor para que ela pudesse ir para lá. Só que antes que ele se afastasse muito, ela começou a ouvir outros passos. Passos mais rápidos e mais leves, que pararam bem perto ali da porta do seu quarto. Para com isso!
disse a vovó Royce. Volta pro seu quarto agora mesmo, você sabe que ela ainda não pode te ver e tomara que ela nem precise te ver. Bora, volta pra lá que não era nem pra você estar saindo essas horas. O que será que era isso? Como aquela doce velhinha poderia falar com uma pessoa assim? Ainda mais com um velho com a mente confusa. Ela quase abriu a porta nesse momento, mas por algum motivo a sua mão travou e esperou até que os passos pesados do velho saíssem pelo corredor. Ela ouviu a porta dele abrir e ela abriu a própria porta a tempo ainda de ver os pés daquele senhor, com um sapato bem gasto. A porta se fechou suavemente atrás dele. Pobre homem, pensou a Melinda. Mas agora ela estava determinada a saber o que estava acontecendo ali. Primeiro aquele punk vestido de Halloween arranhando o carro dela e agora a senhora gritando com o velho confuso. Tudo isso começou a fazer ela entender de que o que estava acontecendo ali não era muito normal. Ela voltou para a recepção que estava completamente escura, a não ser pela luz do luar e da varanda. Só que tinha uma luz acesa perto daquele quarto que a vovó Royce tinha saído algumas vezes. A Melinda parou e olhou pela janela. Aquele homem vestido com a capa preta e segurando uma adaga não estava lá em nenhum lugar. Mas agora ela tinha certeza que era aquele homem que ela tinha visto entre as árvores mais cedo. Ele poderia ter me matado, ela pensou. Ela foi andando em direção à luz e ela esperava encontrar a vovó Royce ali fazendo alguma coisa que funcionários de hospedagem fazem nas primeiras horas do dia. Em vez disso, ela encontrou a vovó sentada com um jovem de mais ou menos seus 20 anos. Ele tinha cabelos escuros, tinha barba por fazer, estava usando uma camisa de veludo marrom escuro, uma calça caque, estava vestindo um chapéuzinho, aquele chapéuzinho mais durinho assim, pequenininho. Parecia pronto para vender jornais nas esquinas dos anos 30. Ele tomava chá em silêncio, enquanto a vovó o repreendia, sentada do outro lado da mesa. Isso é uma coisa horrível a se dizer, disse ela. Quando eu tinha a sua idade, os jovens se comportavam. Isso é engraçado, você falando da minha idade, disse o jovem. E quantos anos você tem? Por um acaso você se lembra? Calvin Davidson, você é um problema, hein, rapaz? Nenhum dos dois tinha notado ainda a presença de Melinda. A vovó continuou. Um dia desses, você vai falar alguma coisa que você vai se arrepender. Ah, qual é, vovó? O que mais eu poderia dizer que poderia piorar as coisas? Perguntou o Calvin. Quer dizer... Olha só o Sr. Norris lá em cima, gente. Não tem como, todos nós estamos vendo... Ah, olha... Temos uma senhorita aqui. Eu não sabia que tinha mais gente aqui na hospedagem hoje. Finalmente eles tinham reparado a presença da Melinda. Oi, disse ela. Ela tinha a sensação de que tinha interrompido uma discussão que eles sempre tinham, que era uma coisa que não era de hoje, e isso não preocupava ela. O seu medo e raiva foram esquecidos por um tempo. O Calvin falava com a vovó como uma criança mal-humorada, mas alguma coisa no conteúdo da conversa parecia esquisito. Posso te ajudar com alguma coisa, Melinda? Tem alguma coisa de errado com o seu quarto? Perguntou a vovó. Isso trouxe a Melinda de volta. Ela então respondeu: não, na verdade o quarto tá ótimo. O resto que não tá. Quer dizer, começando por que vocês têm um restaurante, uma hospedagem de beira de estrada, num lugar que parece que ninguém mais para? E outra, por que os quartos estão lotados, sendo que o único carro lá fora é o meu? Por que eu ouvi você falando com o Sr. Norris como se ele fosse um cachorro? E por que você quer ter certeza de que eu não vi? Ela não continuou antes que o Calvin respondesse. Meu Deus, ela tá aqui não tem nem uma noite e já consegue ver? Por que você deixou ela entrar, vovó? Por que você não tranca essa porta? Eu mesma já teria tirado essa placa de lá da estrada se eu pudesse. A Melinda decidiu ignorar o Calvin por enquanto e continuou a falar. Além disso, tem gente ali fora. O maníaco que furou meus pneus continua arrasando meu carro ali fora e você não tem nem como chamar a polícia. Como é que é? Você vai me falar que nunca tiveram vândalos aqui? Houve uma pausa e o silêncio se instaurou naquele quarto. Nem a vovó nem o Calvin pareciam dispostos a quebrar esse silêncio. O Calvin foi coçar o pescoço e pela primeira vez a Melinda reparou que ele tinha um corte no pescoço, que estava meio escondido com um colarinho. Era como se fosse uma ferida recente ou um corte que tinha acabado de começar a cicatrização. Escuta, senhorita, eu não sei o seu nome, disse o Calvin finalmente. Melinda, bem, acho melhor você sentar, Melinda, porque eu tenho uma coisa para te contar
que eu acho que vai ser bem preocupante. A Melinda não gostou do jeito que o Calvin disse isso. E ela também não gostou da mudança de infantil e carrancudo para um adulto sério. Ele parecia vários anos mais jovem que ela, só que ao mesmo tempo o jeito que ele falava parecia que era um tio dela, ou então, pior, o chefe dela. Ele tomou um gole de chá e suspirou. Então ele olhou diretamente nos olhos da Melinda e disse: o motivo de não ter nenhum carro ali fora é porque, quando eu cheguei aqui, na minha idade, na minha área de atuação, ninguém sonhava em ter um carro. Era um sonho impossível. Do que você tá falando? Perguntou a Melinda. Eu trabalhava numa fábrica têxtil. Quando eu cheguei aqui, a fábrica já tinha fechado. E eu era apenas um andarilho. E comecei a andar até que eu parei aqui para sempre. A Melinda respondeu: os negócios foram fechados? Ué, a situação tá complicada, mas os negócios aqui por perto continuam abertos. Não naquela época, disse o Calvin calmamente. Quando eu cheguei aqui, era 1929. Melinda piscou. Parecia que algo tinha explodido diante dos seus olhos. Esse lugar era novo na época, disse a vovó. Eu administrava aqui com meu marido. Quando Calvin chegou, ele tinha 17 anos e eu resolvi contratar ele para ajudar a gente aqui, apesar do meu marido não querer. O meu marido era um homem bem intencionado, mas ele sabia muito bem economizar. Um ano depois que eu contratei o Calvin, o Sr. Royce morreu. E desde então estamos aqui. E a cada poucos anos, mais alguém se junta a gente. Interrompeu o Calvin. A primeira foi a senhorita Calvin, que era uma mulher da vida, que estava grávida. Ela veio correndo para cá desesperada, fugindo do homem que comandava o seu negócio em Nova York. O medo era que ele encontrasse ela e matasse ela e aquele bebê. Ele deu uma pausa porque ele parecia que estava começando a chorar. Logo depois chegou o Sr. Standish. Ele era um pastor viajante, mas hoje ele não viaja mais. O Sr. Norris chegou aqui em 1969, começou a contar o Calvin. A história dele provavelmente é a pior. Ele era um ladrão de banco. Ele carregava uma pistola e ele não gostou nada de saber há quanto tempo a gente estava aqui. O Calvin deu uma pausa e foi até a janela. E ele continuou falando. Ele tentou sair sozinho, entende? Ele não foi o primeiro a tentar, na verdade, eu fui o primeiro a tentar. E eu avisei pra ele não tentar sair sozinho, mas ele não me ouviu. E assim que ele saiu, ele o encontrou. Calvin, se libou a vovó. Se libou? Quem fala isso? Calvin, disse a vovó. A gente não fala sobre isso. O Calvin respondeu. Ela precisa saber, não adianta nada ela ficar sabendo aos poucos. A vovó sussurrou num tom teatral. Mas ainda tem uma chance pra ela. Tudo que ela tem que fazer é esperar até de manhã. Ela não vai esperar até de manhã, disse o Calvin com um certo remorso na voz. Ninguém nunca espera até de manhã. O fato dela ter vindo até aqui é prova suficiente disso. Além de que, do que adiantaria? O carro dela é inútil. Não temos telefone aqui. Quando esse lugar surgiu, também não tinha telefone e a gente nunca vai ter um telefone. Você sabe disso. Certo, pessoal? Chega, disse a Melinda. Vocês não podem me manter presa aqui. O único motivo de eu não sair correndo por essa estrada agora é aquele homem lá fora com uma faca. Agora o que eu quero é realmente saber o que tá acontecendo aqui que eu não tô entendendo ainda. A gente já te contou, disse o Calvin. A vovó pode não querer que você saiba de tudo, mas você precisa saber. Até porque você não vai embora. E não, eu não tô tentando te manter prisioneira aqui não, tá? Na verdade, eu nem me importo se você sair correndo por essa porta agora. Mas você nunca mais vai sair dessa casa depois disso. Nem pensar, gritou a Melinda revoltada. Escute, criança, disse a vovó calmamente, se levantando da mesa. Não, escuta, gente, por favor. Ninguém aqui quer te fazer nenhum mal. Ninguém mesmo. Nem o Sr. Norris. Ele nem consegue fazer nada e ele sabe disso. E é justamente por isso que ele tá lá em cima chorando o tempo todo. Mas a gente tá preso aqui, todos nós. Eu tava com certa esperança de você conseguir ir embora amanhã de manhã, mas o Calvin tá certo. Até porque não tem garantia de que você vai conseguir ir embora amanhã de manhã. A Melinda começou a falar engasgada. Mas o que diabos tá acontecendo nesse lugar? Ela estava prestes a desmoronar. Ela podia sentir as lágrimas brotando nos seus olhos. Foi cerca de um mês depois da morte do Sr. Royce.
disse o Calvin. Quando ele chegou, ele estava usando aquela túnica ridícula preta e segurando aquela adaga. Eu mesmo vi quando eu estava parando a cerca viva lá fora. Eu disse que ele precisava sair daqui, que ali era uma propriedade privada, que ele tinha que ir embora. Só que aquela coisa começou a se mover muito rápido. E ele chegou até mim e me pegou daqui até aqui, disse o Calvin, apontando para o começo do pescoço até o final do abdômen. Enquanto ele falava isso, ele começou a desabotoar a camisa. Quando a Melinda olhou, ela quase vomitou. Embaixo da camisa dele tinha um corte profundo que ia do começo do pescoço até o final do abdômen. Ela podia ver os músculos, os ossos, o intestino, tudo isso se contorcendo naquele corte. Eu morri naquela noite, disse o Calvin. A última coisa que eu senti foi alguma coisa me arrastando pra dentro da pensão da vovó Royce. E quando eu acordei, eu quase matei ela de susto, porque ela achou que eu tava morto. Na verdade, eu tava morto, mas eu ainda conseguia acordar e conseguia falar, me mexer, andar, e eu podia fazer qualquer coisa que eu fazia enquanto eu estava vivo. Bem, exceto me alimentar ou beber alguma coisa ou me nutrir como quando eu estava vivo. Eu só tomo esse chá ainda porque ele evita que a minha pele fique acinzentada. Eu aprendi isso faz uns 50 anos. Mas ele não foi embora, interrompeu a vovó. Eu saí para tentar lidar com ele. Eu saí segurando meu machado, mas tudo que ele fez foi pegar o meu próprio machado e enterrar nas minhas costas. Eu não vou te mostrar meu ferimento, querida. O Calvin também não devia ter mostrado, tá? Ninguém deveria ver isso. Mas é assim que funciona, Melinda, disse o Calvin. Ele tem aquela faca, mas se você sair segurando qualquer outra arma para tentar atacar ele, não adianta que isso vai se virar contra você. Você nunca tem chance contra aquilo. Ele vai usar qualquer arma que você tentar usar contra você. O Sr. Norris, inclusive, aprendeu isso da pior maneira possível. A Melinda estava prestes a desabar. Ela começou a entrar em negação e falar, não, isso não tá acontecendo, isso não tá acontecendo. Ela precisava sair dali de alguma forma. Nada daquilo estava certo. Nada daquilo podia ser real. Tudo isso parecia um sonho, nada fazia muito sentido. O pai dela ligando no meio da madrugada, ela saindo sem nem se questionar o porquê, ela se perdendo de forma tão rápida e tão irreversível. Não tinha sinal de celular em lugar nenhum. Esse lugar, cada detalhe desse lugar, não. Isso só poderia ser um sonho. Ela se virou e correu para a escada. A bolsa dela ainda estava no quarto, mas ela só ia pegar a bolsa e ir embora dali. Chega, gente, acabou essa palhaçada. Vozes começaram a protestar atrás dela, mas ela não ligou nem um pouco. Ela subiu correndo as escadas e o Sr. Norris esperava ela no topo. Ao contrário do que a vovó Royce disse, ele não era velho. Ele não passava dos seus 40 anos. Mas a Melinda entendeu instantaneamente o que a vovó Royce estava querendo dizer quando ela disse que não estava tudo lá. A metade superior da cabeça do Sr. Norris estava perfeita. Um homem razoavelmente atraente, com cabelos escuros com alguns salpicados de grisalho, um olho verde forte, mas que estava bem umedecido com lágrimas. Já a metade inferior era um fragmento, uma mistura de ossos, músculos e sangue. Muito sangue. E o seu lado esquerdo estava igualmente destruído. O seu braço pendia ali com alguns músculos, algum pedaço de pele, mesma coisa o seu quadril, que era uma massa de ossos e sangue. Ele mantinha a única mão no corrimão enquanto arrastava ela por ele. Atrás do Sr. Norris tinha uma moça de calcinha e sutiã. Sua barriga estava aberta e olhando para fora do ferimento com os olhinhos brilhantes estavam os restos mutilados de um bebê. Melinda se virou desesperada e correu até a porta da entrada. Quando a mão dela chegou na maçaneta, o Calvin botou a sua mão gelada sobre a dela e disse: calma, eles não vão te machucar, mas ele vai. Qualquer momento que você pisar do lado de fora, ele vai te matar. E olha, vai doer. Além disso, vai continuar doendo para sempre e para sempre. Depois de um tempo você até aprende a lidar com a dor, mas ela nunca vai embora. Soluçando, ela finalmente fez a pergunta que ela queria fazer desde o momento em que ela chegou ali. Quem é ele? Não sabemos, disse a vovó atrás do Calvin. Ele simplesmente apareceu aqui
e não quer mais ir embora. A única coisa que ele faz é nos observar e fica tentando fazer coisas para incitar a gente a sair de novo. E assim que alguém finalmente sai, ele machuca a pessoa mais ainda. E não importa quantas vezes ele mate a gente não morre. E acredite, a gente gostaria de morrer. Melinda já estava farta daquilo. Ela empurrou o Calvin para longe e abriu a porta. Ele já estava parado na varanda. A sua faca estava estendida na altura do rosto da Melinda. Melinda correu na direção dele. A faca perfurou seu olho direito, deslizando até sair pela parte de trás da cabeça. Ela mal conseguiu ver o rosto branco e sorridente do seu assassino. Algumas horas depois, a casa explodiu em gritos vindo do andar de cima. Melinda acordava num mundo de dor, como ela nunca tinha conhecido.